Não é só com você. Um quadro do podcast Burnoutados S.A., produzido exclusivamente para esse canal, em que compartilhamos histórias de vida dos burnoutados, seus maiores perrengues, dores e superações. Nesse quadro, eu trago a história de um burnoutado e comento depois, dou a minha opinião não solicitada e abro para que os ouvintes também comentem, respondam, perguntem, abracem. Os nomes das pessoas, cidades e empresas foram trocados para evitar identificações. Olá, minha gente! Estamos de volta com o quadro Não É Só Com Você, onde eu comento as histórias e depoimentos de outros burnoutados. Lembrando que eu mudo todos os nomes que aparecem na história, sejam de pessoas, de cidades, de empresas, eu mudo tudo, que é para não ter jeito de ninguém nem desconfiar quem você possa ser. E você pode mandar, inclusive, a sua história sem se identificar. Eu só peço que você coloque os dados que você for colocar na sua história, coloque os dados reais de cidades, seu nome, de área de trabalho, tudo que você citar. Por quê? Para não correr o risco de, quando eu for mudar esses nomes, acabar mudando para uma coisa próxima da sua realidade. Então, por exemplo, você mora em São Paulo, você trabalha como enfermeiro, tá? Na hora de você me mandar a história, você fala, eu vou mudar. Já vou, em vez de colocar São Paulo, vou colocar Belo Horizonte. E em vez de enfermeiro, eu vou colocar engenheiro. Só que eu sempre vou mudar a profissão, cidade, nome, etc. E com isso, a gente corre um sério risco de eu mudar o seu Belo Horizonte para São Paulo de volta, sem saber que você mudou e que eu tô pondo certo. Entendeu? De eu mudar um engenheiro para enfermeiro. Então, confia que eu vou mudar e manda os dados corretos, tá? A história de hoje veio sem nome, inclusive, eu dei a ela o nome de Silvia. Eu vou ler a mensagem da Silvia inteira, porque não é longa, e depois eu vou respondendo trecho por trecho, tá bom? Bora lá! Abre aspas. Olá, sou professora. Lá para 2011, fui lecionar em uma periferia de Recife para uma turma de 4º ano do ensino fundamental da rede pública. Era uma turma com inúmeras dificuldades de aprendizagem e de comportamento. Havia alunos em distorção idade série e com sérios problemas sociais. Eu, na minha ingenuidade da época, me achei a salvadora da pátria. E lá fui eu produzir diversos materiais para auxiliar os alunos em suas dificuldades de aprendizagem. Só que em meu horário de regência, eu já me dedicava 100%. E as condições de trabalho, sala de aula, direção da escola, eram bem ruins. Em casa, fosse à noite ou nos finais de semana, eu só me dedicava a isso. E além disso, ainda fazia um curso de formação todas as terças-feiras pela manhã. Até que um dia eu teria uma apresentação do curso. Era uma espécie de seminário que eu ia apresentar para os demais colegas do curso. Preparei minha aula em slides e lá fui eu apresentar. Só que em algum momento da apresentação eu simplesmente travei. Me deu um branco. Eu olhava para os slides e eu sequer sabia o que estava escrito neles. Nesse momento eu fiquei muito nervosa. A boca secou, o coração acelerou e eu senti uma sensação de desmaio, mas apenas me sentei e eu lembro que me deram um copo com água. E a partir desse dia, minha trajetória mudou completamente. Eu passei a sentir pânico de apresentar em público, eu comecei a ter crises de ansiedade e eu simplesmente não aceitava o que estava acontecendo comigo. Eu nem ao menos conseguia entender, eu achava que era fraqueza, que era covardia da minha parte. Somente em 2014 eu busquei ajuda de psicólogo. Passei a fazer terapia, mas nunca, até hoje, nenhum profissional me esclareceu que eu havia tido uma crise de burnout naquele momento. Eu só entendi isso esse ano.
através do depoimento de uma jornalista que eu vi numa rede social, quando ela explicava exatamente isso que havia acontecido com ela. Hoje ainda guardo sequelas, visto que em todos esses anos eu ainda não consigo encarar um público em uma apresentação como eu fazia costumeiramente antes. É como se eu fosse sentir tudo o que eu senti naquele dia da apresentação outra vez. E sinceramente eu gostaria muito de me livrar disso. Fecha aspas. Deixa eu interromper aqui rapidão, mas você sabe o alívio que dá quando a gente descobre que a gente não tá louco, que não é coisa da nossa cabeça, que a culpa não é nossa, que tem saída. E a gente descobre isso como? Ouvindo histórias de outros burnoutados. Então eu quero pedir para você me mandar a sua história. Ela vai ajudar outros burnoutados que podem estar perdidos, fragilizados, pensando em entregar os pontos, até apoio, informação, abraço. Segura na mão dos burnoutados. Me manda a sua história. No final aqui do vídeo eu vou te contar melhor, porque não é igual ao Não É Só Com Você. É o início de uma comunidade, de um projeto maior. Continua aí ouvindo o episódio. Ok, eu vou puxando cada trecho e comentando, porque tem muitas coisas que eu quero comentar e esclarecer, e eu não quero correr o risco de esquecer nada, porque são todas coisas muito importantes, tá? Vamos lá. Olá, sou professora. Lá para 2011, fui lecionar em uma periferia de Recife, para uma turma do 4º ano do ensino fundamental da rede pública. Era uma turma com inúmeras dificuldades de aprendizagem e de comportamento. Havia alunos em distorção idade séria e com sérios problemas sociais. Eu, na minha ingenuidade da época, me achei a salvadora da pátria. Eu queria começar falando sobre essa gana que a gente tem de ser o salvador. Isso faz parte da personalidade do burnoutado, mas não só da nossa, né? Porque isso está intimamente ligado ao medo que a gente tem da opinião dos outros sobre nós e, como consequência, da gente ser rejeitado pelo nosso grupo social, né? Isso é muito mais abrangente do que falar que isso só acontece com os burnoutados. Então é assim, nem todo mundo que sente esse medo de ser rejeitado e que, portanto, se sujeita à opinião dos outros de uma maneira, às vezes até doentia, está em burnout. Mas todo mundo que está em burnout é assim, tá? Eu acho que o jeito mais fácil de entender essas ligações aí que eu fiz na prática é pensando no exemplo aqui de uma mulher que começa a namorar com um cara, tá? E se essa mulher fizer uma lista de qualidades e características do que ela gostaria num namorado, num companheiro, esse cara que ela começou a namorar não preencheria nem metade dessa lista. Quantas de nós não estivemos nessa situação ou conhecemos alguém que esteve ou está, né? Inúmeras. E por que a mulher, então, nessa situação, aceita seguir em frente nesse relacionamento com esse cara? Porque socialmente, uma mulher só é vista como sendo uma mulher bem-sucedida se ela estiver num relacionamento estável. A gente é ensinada desde cedo que mulher solteirona fica pra titia, né? Que as pessoas têm pena, têm dó, que ela tem algum problema para nenhum homem querer, para não segurar nenhum homem. A gente vê novelas, a gente lê livros em que a solteirona cinquentona é sempre alguém muito raivoso, ou muito carola, ou muito reprimida, muito chata. E inconscientemente a gente tem pavor de ser a solteirona da nossa família ou do nosso grupo social. E é por esse medo que tem tanta mulher acima de 45 anos caindo em golpe de estelionato sentimental. Aliás, hoje eu acho que a gente já pode falar muitas mulheres acima de 30 anos, 35 anos, caindo em golpe de estelionato sentimental. É o medo de ficar sozinha, que é tão grande, e a crença de que os homens só querem as novinhas é tão amplamente divulgada que as mulheres passam muitas vezes a ignorar as bandeiras vermelhas. A gente fica cega para a bandeira vermelha, porque o nosso objetivo é ter um relacionamento.
né? E é por aí a resposta de por que a mulher segue no relacionamento com um cara que não é bem o que ela gostaria. Porque ela não tá procurando um amor. Ela tá procurando um par. Você entende a diferença? Quando a gente procura um amor, a gente só aceita estar em um compromisso com quem a gente ame. E alguém por quem a gente seja amado, certo? Mas quando a gente está procurando um par, o que a gente quer é alguém ao nosso lado para ostentar socialmente nosso sucesso. Certo? O que significa que vale mais a pena tentar administrar as diferenças a correr o risco de não achar um amor e ficar sozinha e ser a solteirona da família, coitada, essa daí deve ser insuportável, tá? Todo mundo que pensa assim porque não acha provável ou até mesmo possível ser amada. Então a pessoa aceita qualquer coisa e aí fica tentando mudar o cara. Ou fica tentando mudar a si mesma para se encaixar ao lado desse cara. É assim, gente, que a gente se mete em relacionamentos abusivos. O burnoutado precisa da aprovação e da validação dos outros. De novo, não só o burnoutado, mas o burnoutado precisa da aprovação e da validação dos outros, porque ele não se garante. A gente não está consciente do próprio valor quando burnouta e a gente está fazendo de tudo para agradar aos outros, a corresponder à expectativa das pessoas, a nos livrar da crítica e do julgamento, e é por isso que a gente passa de todos os nossos limites, porque o nosso objetivo é não ser julgado, é ser validado, é ser amado, é ser aplaudido. Nosso objetivo não é ser feliz e saudável. Entende? Junta tudo isso que eu falei e você vê um burnoutado tentando se encaixar no emprego merda. E sem admitir sair daquele lugar. Ele fica lá agarrado no osso, aguentando firme, fazendo qualquer coisa para não perder aquele emprego. A pessoa burnout, a pessoa colapsa, ela se afasta, ela fica tentando voltar. A pessoa se recusa a abrir mão do emprego porque é concursado, porque eu tô aqui há 16 anos, entende? Fica tentando resolver o que não está bom para que fique suportável o suficiente para que ela não precise perder aquilo. E por quê? Porque ela tem medo de perder aquele emprego ruim e ficar sem nada, ou só conseguir coisa pior e ser julgada pelas pessoas. E a gente só consegue sair desse ciclo quando a gente consegue entender quem a gente é, a força que a gente tem, entender onde a gente quer chegar e confiar que a gente pode conseguir, além de aprender a lidar com a opinião e o julgamento dos outros nesse caminho. Parece impossível, mas, gente, olha, se eu conseguir, por que você não conseguiria? Porque eu era a rainha de precisar. Meu Deus do céu, gente. Olha, eu sempre falo que eu lembro claramente do primeiro dislike que eu levei num vídeo lá no começo do meu canal do YouTube. Eu fiquei pra morrer. Olha, se eu tivesse o telefone da pessoa, eu ia ligar para falar, por favor, meu Deus, me fala o que eu fiz, que você não gostou, meu Deus, eu fiquei desesperada, eu queria desistir. Eu comecei a fazer os vídeos pensando se as pessoas iam gostar, se elas não iam gostar, o que eu posso ter feito naquele vídeo para elas não gostarem, era assim. Foi assim a vida toda, ué, eu não burnoutei? Se eu burnoutei, eu também precisava da validação das pessoas, não tinha a menor ideia de quem eu era, do meu valor, do que eu queria, das minhas qualidades, nada disso. Eu fiz algumas formações, para ser terapeuta, e esse negócio da síndrome do salvador da pátria aparece em todas elas. Justamente porque todo mundo que está sempre querendo agradar, meio que todo mundo sempre está, Não só o burnoutado, porque inclusive faz parte da evolução humana trabalhar socialmente para não ser rejeitado, Tem a ver com as formações de bando lá do tempo do nosso tataravô das cavernas, porque naquele tempo, se você fosse expulso do seu grupo, gente, vocês vão ouvir no fundo o barulho da minha máquina de lavar, que hoje ela está endemoniada, tá? Se a gente fosse expulso do grupo,
Você ficava sem proteção, ficava à mercê dos predadores, ao passo que, fazendo parte de um grupo, você sempre estaria melhor e mais forte diante de qualquer perigo, né? O problema começa, e é aí que a gente foca mais no burnoutado, quando a gente não consegue lidar com isso e simplesmente começa a fazer todas as escolhas da nossa vida a partir do que vão achar, do que vão pensar, do que vão dizer. Então, gente, só por esse comentário aqui, eu, na minha ingenuidade da época, me achei a salvadora da pátria, eu já posso entender que não só ela estava tentando se agarrar no emprego a qualquer custo e que isso era um padrão na vida dela, e, de novo, falo sem crítica porque eu fiz igual e posso apostar que todo mundo aqui também, e vou mais fundo, eu posso entender a partir daí que a Silvia estava vivendo uma vida de aparências. Uma vida que não era o sonho dela sendo realizado, não era ela construindo um caminho para chegar num objetivo que deixaria ela feliz e realizada. Era, pelo contrário, o que ela achava que as pessoas queriam que ela vivesse. Talvez o sonho da mãe, talvez a estabilidade do emprego que o pai sempre quis, talvez ela tenha ido trabalhar como professora por ideal, por afinidade, porque ela quis, porque ela é boa nisso e se sente feliz, mas em algum momento ela passou a seguir nesse emprego, apesar das dificuldades, dando 150% da energia e do tempo dela, e a máquina tá que tá, hein? Porque falhar, desacelerar e frustrar as expectativas sociais eram coisas insuportáveis e inaceitáveis para ela, como já foi para mim também. E mais para frente, ela vai dar mais 2 pistas de que eu tô certa aqui nessa minha análise. Deixa eu já trazer essas 2 pistas para cá. Primeiro, ela fala assim: em casa, fosse à noite ou nos finais de semana, eu só me dedicava a isso. E, além disso, ainda fazia um curso de formação todas as terças-feiras pela manhã. Ou seja, tá ruim, eu não tenho vida, mas eu transformei a minha vida no meu trabalho e deixei de ser eu. Eu passei a ser a pessoa que os outros acham que eu devo ser. Fica ruim para mim, mas assim, dessa forma eu não sou julgada pelos outros e o meu objetivo é esse. Depois ela fala assim: comecei a ter crises de ansiedade e simplesmente não aceitava o que estava acontecendo comigo. Eu nem ao menos conseguia entender. Eu achava que era fraqueza, que era covardia da minha parte. Gente, ela demorou 3 anos para procurar um psicólogo. Ou seja, ela foi criada na crença de que não se pode precisar de ajuda, que só se tem valor se você fizer o seu máximo o tempo inteiro, ajudando todo mundo e sem errar nem precisar que ninguém faça nada por você. Isso é muito comum na nossa cultura. Eu fui criada assim. Eu só tive a sorte, aqui na comparação com a Silvia, de a terapia não ser tão invalidada assim na minha família. Quer dizer, na família em geral, minha, sim, era completamente invalidada, é até hoje. Tem primas do meu pai que tem depressão severa, que claramente tem depressão severa, e nunca puseram o pé num consultório, nem de psicólogo, nem de psiquiatra, porque, psicólogo e psiquiatra é pra quem é louca. Quando elas agora estão velhinhas, quando elas, né, chegaram à idade, à terceira idade, devem estar agora na média da idade que estaria meu pai, que é uns 80 anos. Algum filho, algum neto consegue um antidepressivo no mercado negro para que elas pelo menos tomem banho e sejam minimamente funcionais, e assim vai se levando a vida, gente. A minha tia, que era minha madrinha, nunca teve nenhum tipo de ajuda e acabou falecendo como a Marilyn Monroe, num dos episódios mais chocantes que eu já vivi. Tudo isso, gente... então, só porque eu estava falando que na minha família em geral, sim, a terapia é completamente invalidada, mas na minha família nuclear, ou seja,
meu pai e minha mãe, para eles, terapia nunca foi um problema, não que eles tenham feito, que na geração deles não existe fazer terapia, mas eu nunca encontrei nenhuma resistência. Por exemplo, da minha mãe, quando eu tinha 13 anos, eu lembro que um endocrinologista falou para ela que seria legal eu fazer terapia. O que a minha mãe fez? Sentou comigo e perguntou se eu não gostaria de fazer terapia. Eu não me lembro como foi essa conversa, mas se eu tivesse falado eu quero, minha mãe fala no dia seguinte ela tinha arrumado um terapeuta, tenho certeza. Mas eu disse não quero e ela não insistiu. E aí eu não sei se para não forçar a barra, afinal de contas não adianta você colocar uma pessoa na terapia se a pessoa não quiser fazer, ou se porque ela não tinha argumentos ou um mix das duas coisas, eu não sei. Só sei que quando eu decidi fazer terapia, eu já tinha acho que 27 anos. E a minha mãe tinha uma grande amiga que era psicóloga. Desde antes de eu nascer, elas eram amigas. Então, ela pediu para que essa amiga indicasse para mim um psicólogo que ela conhecesse, em quem ela confiasse. Hoje, olhando para trás, eu consigo entender que essa psicóloga que me foi indicada na melhor das boas intenções era péssima. Mas era a minha referência na época, quer dizer, a minha referência na época era zero, então eu não tinha com o que comparar, nem expectativas. Eu, inclusive, tive alta dessa terapia e depois de uns 2 anos, eu acho, ou 3, eu voltei para a mesma terapeuta, porque eu não entendi que o problema também estava na terapeuta com pressa de me dar alta. Tanto que eu tive a segunda alta enquanto eu estava trabalhando naquela agência que foi a agência que quebrou minha alma, que foi a raiz do meu burnout. Agora a máquina está endemoniada e está passando um avião. E a gente vai o quê? Ignorando. Então, gente, tudo isso vai se somando. E aí a gente constrói uma vida muito difícil e estressante para nós. Uma vida em que a gente é um personagem e vive com medo, um personagem que a gente criou para agradar as pessoas, e a gente vive com medo dessas pessoas descobrirem quem nós somos de verdade, e aí a gente ser rejeitado por isso. Então a gente fica preso nesse personagem que não é a gente, em que a gente não está sendo autêntico, em que a gente não está sendo real. A gente fica preso nesse personagem, a gente fica tentando aguentar firme o que quer que esteja na nossa realidade. A gente fica tentando ao máximo ser útil para o maior número de pessoas, usando o nosso tempo que deveria ser para descanso e para recarregar as baterias, para produzir mais e passando de todos os nossos limites. A síndrome do salvador da pátria é aquela que faz com que a pessoa acredite que pode mudar o companheiro, o namorado, o marido, a esposa, e resolver todos os problemas da pessoa e da relação para que tudo se altere e ela possa finalmente ser feliz. É a pessoa que recebe um cliente, uma pessoa que é um terapeuta, que recebe um cliente com problemas e assume a responsabilidade de resolver os problemas para este cliente. É isso que entra nas formações de terapia, justamente porque a maioria das pessoas hoje não quer assumir, agora vamos falar dos clientes, a maioria das pessoas hoje não quer assumir a responsabilidade pelos próprios BOs. Elas querem um milagre, elas querem um remédio, elas querem que alguém resolva para elas, sem que elas tenham um trabalho. Elas querem que tudo mude para que elas possam ser felizes, sem precisar olhar para as próprias dores e para as coisas, para os medos, para as sombras, para os traumas, entende? E quando essas pessoas procuram ajuda, se a ajuda for ser dada por alguém que se responsabiliza por esse cliente, ou seja, quando uma pessoa que não quer se responsabilizar encontra um terapeuta que acha que é o salvador da pátria e que vai sozinho resolver o problema para o cliente, tem-se a tempestade perfeita. O cliente se vitimiza, o terapeuta assume tudo por ele e no final das contas o cliente fica com raiva porque o terapeuta não resolveu o problema dele e o terapeuta acaba se achando um merda, um lixo,
porque o cliente não mudou, o cliente saiu revoltado, o cliente não conseguiu resolver o problema, mas o cliente não estava fazendo nada, ele não estava interessado em fazer o trabalho, ele estava ali passivamente esperando o terapeuta fazer o trabalho por ele. Então, por isso que entra sempre na formação de terapeuta, porque esse é o quadro hoje mais comum. O cliente que se vitimiza, que não quer se responsabilizar, encontrando um terapeuta que não resolveu suas questões de lidar com a opinião e com o julgamento dos outros e que assume esse lado salvador de resolver o problema pelo cliente. Entendeu? E aí, gente, dá ruim. Não tem como ter outro fim. Ou a pessoa desiste no meio e interrompe o processo, e o terapeuta fica achando que cometeu algum erro, ou vai-se até mais em frente, até uma hora que o cliente e o terapeuta resolvem que um odeia o outro, porque o cliente tá puto porque o terapeuta não resolveu pra ele, e o terapeuta tá puto porque não tá dando resultado. Claro que não tá dando resultado, você só ajuda a pessoa que quer ajuda, que está disposto a fazer o trabalho sujo que é sair de um burnout, por exemplo. Foi por isso que eu dei um tempo no atendimento de terapia, porque estava chegando para mim, gente, 99% de pessoas que estavam esperando que eu resolvesse o burnout para elas. E assim, em 2 sessões no máximo, porque é muito caro. Né? Porque a pessoa está com pressa de voltar para o trabalho, o mesmo trabalho que as adoeceu, a pessoa quer se sentir minimamente melhor para que possa voltar a fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, porque ela não está disposta a mudar. Porque mudar implica, com certeza, em que as pessoas te julguem. Então, se você não muda essa dinâmica, não tem como você sair do lugar. E ninguém vai fazer isso por você. A gente pode te ajudar a entender o que está acontecendo, o que te trouxe até isso, onde está a sua resistência, qual é o seu medo, e a lidar com isso de uma outra forma para que você possa, enfim, conseguir mudar. Mas a gente não pode fazer uma mágica, apertar um botão, fazer um e aí resolve. Não é assim que funciona a vida adulta. Entende? Então, eu achei, no final das contas, que eu ajudo mais gente se eu aproveitar cada hora e meia que eu ficava numa sessão individual atendendo, produzindo um conteúdo que várias pessoas possam ter acesso, como esse aqui, por exemplo. Eu acho que eu ajudo mais pegando um exemplo e comentando sobre ele, do que repetir 1h30 de sessão em que eu falo as mesmas coisas com o mesmo resultado. Pessoa frustrada, não volta para o atendimento porque esperava que na sessão que ela pagou eu fizesse alguma mágica, algum milagre, ou desse uma receita de bolo, que em 1 semana ela se sentisse melhor o suficiente para voltar para o trabalho dela, entendeu? Bom, o salvador da pátria, portanto, é uma pessoa que se coloca em último lugar na lista de prioridades, que fica tentando resolver um problema estrutural sozinho e que se machuca com as críticas por não ter conseguido fazer isso. E aqui no caso da Silvia, por ela estar gastando toda a sua energia e tempo em uma vida que não é dela, ou seja, em uma vida que foi toda construída para ter a aprovação das pessoas, ela começa a ficar ansiosa demais. Vamos continuar, que vai ficar mais claro tudo isso que eu joguei em cima de você agora, que eu sei que eu te soterrei de informações, meu caro ouvinte burnoutado, mas vai ficar claro. Peraí, vamos seguir. E lá fui eu produzir diversos materiais para auxiliar os alunos em suas dificuldades de aprendizagem. Só que em meu horário de regência, eu já me dedicava 100%. E as condições de trabalho, sala de aula, direção da escola, eram bem ruins. Em casa, fosse à noite ou aos finais de semana, eu só me dedicava a isso. E além disso, ainda fazia um curso de formação todas as terças-feiras pela manhã. Ou seja, exatamente o que eu falei e exatamente o que eu fiz, né? Quando eu colapsei, eu estava fazendo um curso à noite
Era 3 vezes por semana, umas 3, 4 horas cada dia de aula, depois de um dia inteiro de trabalho, sendo que uns 3 anos antes, eu acho, eu tinha feito um curso que é um bootcamp. Curso que é bootcamp é tipo imersão, é muitas horas, todo dia, 3 meses, é puxado pra caraca. Um monte de gente no meio do curso se vê numa situação em precisar escolher se você vai continuar trabalhando ou se você vai continuar fazendo o curso, porque os dois ficam inviável, entendeu? Eu lembro que nessa época eu estava trabalhando num lugar que era home office. E eu lembro claramente de eu ir pra cama dormir, tipo 8 da manhã. Eu tava indo pra cama dormir, entregava o trabalho, eu ia dormir 8 da manhã, 11 horas da manhã eu acordava. Porque eu precisava ir encontrar as pessoas do grupo lá, do bootcamp que a gente estava fazendo. Gente, era nesse nível o negócio. Eu até hoje não sei como eu consegui, tá? Mas eu me lembro que eu só consegui terminar porque no meio desse processo do curso, eu entendi que esse trabalho que eu tinha, que era home office, era um trabalho absurdo com pessoas completamente tóxicas e pela primeira e única vez na minha vida, eu abandonei um emprego. Gente, para eu fazer isso, vocês conseguem imaginar o que era esse emprego? Eu abandonei. Abandonei é o seguinte, gente. Quando eu decido sair do emprego, por exemplo, a última agência que eu trabalhei, eu já estava assim, no limite do limite do limite, tanto que 3 dias depois eu colapsei do jeito que foi, né? Quem está me ouvindo aqui pela primeira vez ou me acompanha há menos tempo, tem aqui no podcast Minha História com Burnout. O primeiro episódio eu conto em detalhes esse colapso. Eu cheguei à conclusão que eu precisava sair, que eu não queria ficar mais lá, que estava me fazendo mal. Eu sentei com o meu chefe, falei que eu ia sair e me propus. E eu sempre fui PJ, ou seja, eu tinha o direito de simplesmente levantar e ir embora. Mas eu não sou irresponsável. Eu não jogo as pessoas na fogueira. Então eu sentei com o meu chefe e disse: eu vou sair, mas eu vou ficar mais 2 semanas para eu terminar tudo que está na minha mão. Por 2 motivos, gente. Primeiro, que eu faria isso de qualquer maneira, tá? Eu faria isso mesmo se eu trabalhasse num lugar que, se eu jogasse os projetos para cima, alguém ia pegar e fazer até melhor do que eu, que é o que acontece geralmente em agências grandes. Eu ainda assim me proporia a ficar 2 semanas ou o tempo que eu achasse viável para eu entregar o que já estava em andamento na minha mão. Mas nesse lugar específico, eu sabia que se eu jogasse para cima e saía correndo, não ia ter ninguém para fazer do jeito que o cliente queria. Porque eu sou uma gênia? Não. Porque a agência era formada de pessoas com muito menos experiência profissional do que eu ali. Tô falando de senioridade. O meu chefe tinha acho que 10 anos. Não. Meu chefe tinha uns 20 anos, eu acho. Menos do que eu. Tá? Porque, como eu já expliquei várias vezes, eu vinha num caminho de mediocrizar a minha carreira. Foi a maneira covarde que eu achei de lidar com as coisas que estavam me fazendo passar do limite. Então, eu tinha tanto medo de entrar numa agência que eu ia ter que ficar virando noite e trabalhando 3 dias seguidos como era antes, que eu comecei a pegar cargos menores, cargos que não eram de liderança, na teoria. Né, o cargo que não era de liderança com um salário de profissional sênior, na teoria. Na prática, eu acabava acumulando cargo, sendo a head do projeto, fazendo um monte, né, como se eu fosse a chefe de todo mundo ali, só que com menos autonomia, menos dinheiro, menos tudo, né? Hoje eu consigo ver que isso era burrice, mas na época eu achava que era a única saída, entendeu? Então eu sabia que se eu falasse não venho mais, tchau, eu ia estar ferrando o cliente. Eu ia estar ferrando o cliente que estava confiando em mim e que tinha passado projetos em que eles falaram claramente: não estou passando esse projeto para a agência, eu estou passando para a Roberta. E aí eu não podia
sair correndo, jogar pra cima e foda-se todos. Eu não podia fazer isso com as pessoas. Mas nesse emprego que eu abandonei, tá? Tô contando isso pra vocês entenderem como eu vejo a gente pedir demissão das coisas. Eu nunca deixei ninguém na mão. Nunca deixei ninguém na mão. Mas nesse emprego, gente, a toxicidade do negócio era tão absurda. E eu já tava doente, obviamente, né? Eu já tava deprimida, eu já tava em burnout, eu só não tinha consciência disso. Mas veja que depois desse lugar que eu abandonei, eu ainda trabalhei em 2 agências fixas. E consegui lidar de uma forma melhor. Então, imagino que não era esse lugar, essas pessoas. Eu simplesmente falei, chega, e não fiz mais, não escrevi mais uma linha, gente. Eu simplesmente falei, chega, e eu falei, não trabalho mais aqui, ponto. Então, imagina o nível do negócio. Por que eu estou falando isso, gente? Não sei. Me empolguei. Sim, porque eu estou falando que na época que eu burnoutei, eu estava fazendo um curso à noite e que um tempo antes eu tinha feito o bootcamp. Tá, então voltando. Tudo isso era eu tentando ser a melhor da minha profissão. Porque trabalhar 30 horas por dia não estava fazendo com que eu conseguisse ticar todos os itens da lista de expectativa que as pessoas tinham a meu respeito profissionalmente. E já que a minha parte pessoal de casar, de ter filhos, era uma coisa que eu não sabia nem por onde começar a arrumar. Eu foquei todas as fichas no que sempre deu certo. Tá? Essa foi uma outra covardia minha, mas eu passo pano pra mim mesma e tenho autocompaixão, porque hoje eu consigo entender que isso foi consequência da maneira como eu fui criada e da autoimagem que eu construí, né, a partir disso. Então eu foquei todas as minhas fichas no que sempre deu certo pra mim, que foi a parte profissional. Gente, eu era a criança gorda superdotada, ou seja, escola, notas, boletim, vestibular, trabalho, carreira, promoções, status e salário vieram fácil para mim. Vieram muito fácil para mim. Amizades, amores, relacionamentos, autoimagem, saúde, autocuidado. Eu não sabia nem que botão apertava para ter isso. E em vez de tentar, eu me bandiei para o que estava mais fácil para mim, o que vinha na minha mão sem muito esforço. Eu nem olhava para a parte pessoal. Porque estava tudo errado, eu não sabia lidar com aquilo, eu não achava que eu era capaz, né, eu já falei isso em outras ocasiões, eu não achava que eu era capaz de ter um relacionamento, de ter uma pessoa que se interessasse por mim. Era muito complicado para mim, eu usava muito a questão, eu sempre usei a comida para regular minhas emoções, e aí eu usava o fato de ser gorda como justificativa para que tivesse um fracasso pessoal, entendeu? Então eu nem olhava para essa parte. Eu, ao invés de desacelerar meu trabalho para olhar para isso e equilibrar os dois, não, eu tomei a decisão de acelerar mais ainda a parte profissional e ficar justificando meu fracasso pessoal também com as horas de trabalho. Então, eu não namoro porque eu sou gorda. E aí teve uma hora que esse argumento deixou, a máquina parou de centrifugar, com a graça de Deus, não preciso ficar gritando aqui. E quando ser gorda deixou de ser um motivo na minha cabeça que explicasse por que eu não tinha relacionamentos estáveis, então eu tinha o trabalho para colocar como problema, entendeu? Então, eu não namoro porque eu trabalho demais, eu não tenho tempo, eu estou sempre trabalhando, sou muito ocupada. E essas foram formas de eu evitar olhar para a parte de mim que eu não queria olhar, porque era difícil, porque eu não sabia, porque eu achava que eu não tinha capacidade de construir, etc e tal. Mas assim como para mim, para Silvia, também a vida resolveu mostrar que a conta chega uma hora. E tem um momento em que a gente não tem outra opção a não ser olhar para o que a gente estava evitando olhar até ali. Até que um dia eu teria uma apresentação do curso. Era uma espécie de seminário que eu ia apresentar para os demais colegas do curso. Preparei minha aula em slides e lá fui eu apresentar. Só que em algum momento da apresentação, eu simplesmente travei, me deu um branco.
Eu olhava para os slides e sequer sabia o que estava escrito neles. E aqui eu queria dizer que eu não saberia falar. Primeiro, porque eu não tenho formação. Segundo, porque eu sou uma pessoa responsável. Terceiro, porque eu não sei mais nada sobre a Sílvia, além do que ela escreveu aqui. Eu não saberia falar se isso que ela está descrevendo foi um colapso de burnout ou um ataque de pânico. E o que poderia nos ajudar a entender seria o que aconteceu depois disso, que nós não sabemos. Teve fadiga? Como é o sono dela? Como está o intestino dela? Como a gente não tem como saber, eu vou dar minha opinião, tá? Eu acho, pelas informações que a gente tem aqui, que a Sílvia teve um ataque de pânico. Mas então por que eu estou comentando o caso dela? Porque todo mundo que está em depressão ou que tem um transtorno de ansiedade está em estresse. Todo mundo que tem depressão está em estresse crônico. Todo mundo que tem um transtorno de ansiedade está em estresse crônico. Isso é um fato. O que eu sempre faço questão de deixar muito claro é que nem todo mundo que está em estresse crônico tem depressão ou transtorno de ansiedade. Ok? O que eu quero dizer é, quem está em depressão está em estresse crônico, mas nem todo mundo que está em estresse crônico está em depressão, ok? Todo mundo que tem transtorno de ansiedade está em estresse crônico, nem todo mundo que está em estresse crônico está com transtorno de ansiedade. O que significa que nem todo burnoutado está com depressão ou transtorno de ansiedade. Só tem o dado de depressão. 48% das pessoas em burnout também têm depressão. 52% das pessoas com burnout não têm depressão. Eu imagino, tô chutando aqui, baseado em fontes, vozes da minha cabeça, que a equivalência para ansiedade deva ser próximo a isso, tá? Mas eu não tenho esse dado. Então, se o que a Sílvia tem é uma síndrome do pânico, ela está em estresse crônico. E se a Sílvia está em estresse crônico, ela vai entrar em burnout se ela não mudar a situação, ou talvez ela já esteja em burnout. Ok? Eu não posso afirmar isso sem saber mais sobre ela. Pelo que eu tenho de informações, eu posso chegar até aqui. Se ela tem um transtorno de ansiedade, ela está em estresse crônico, por consequência, ou ela está em burnout, ou estará em breve, caso as coisas não mudem. Peraí que nós vamos falar mais sobre isso. Nesse momento, fiquei muito nervosa. A boca secou, o coração acelerou e eu senti uma sensação de desmaio, mas apenas me sentei e lembro de me darem um copo com água. E a partir desse dia, minha trajetória mudou completamente. Passei a sentir pânico de apresentar em público, comecei a ter crises de ansiedade e simplesmente não aceitava o que estava acontecendo comigo. Eu nem ao menos conseguia entender, eu achava que era fraqueza, covardia da minha parte. Vocês entendem? Essa parte do fiquei muito nervosa, deu um branco, tive sensação de desmaio, eu me identifico com isso. Quem ouviu lá o episódio 1 da minha história com burnout sabe. Mas quando ela diz, a partir daí a minha trajetória mudou, e aí ela cita como resultado dessa mudança o fato de sentir pânico toda vez que ela pensa em falar em público, eu entendo que foi um ataque de ansiedade que ela teve, não um colapso de burnout, tá? E aqui a parte em que ela conta como foi difícil procurar ajuda, porque ela achava que era covardia, que era fraqueza, e isso é muito comum.
E as pessoas fazem, inclusive, questão de falar isso na nossa cara, né? Que é preguiça, que é frescura. Então, se a pessoa já tem uma resistência, se ela já foi criada ali com o povo invalidando terapia, aí que ela não vai procurar ajuda mesmo. Tem muita gente, mas assim, tem muita gente me seguindo e tentando resolver sozinho. Alguns, é verdade, fazem isso por entenderem que não tem condições de pagar o tratamento. E, aliás, outro dia eu soltei um vídeo, outro dia mesmo, é recente, soltei um vídeo e o áudio desse vídeo tá aqui no podcast, falando tudo que você precisa saber se você precisa resolver um burnout com R$0, tá? Outras pessoas fazem isso por estarem já sem esperança de encontrar um profissional que acredite nelas. Elas já rodaram 15 psicólogos e 12 médicos e é aquele deboche, aquela falta de entendimento, aquela ignorância que infelizmente todos nós aqui conhecemos, né? A gente ouve groselha dos médicos convencionais, por isso que eu insisto sempre para procurar um médico integrativo e na impossibilidade de procurar um naturopata. Mas a maioria das pessoas tenta resolver sozinho por conta da resistência em se colocar vulnerável na frente de alguém, de pedir ajuda, de aceitar dentro de si que não é essa pessoa que resolve tudo para todo mundo, que salva a pátria, que é feita de ferro, que jamais cai ou mesmo fraqueja. Somente em 2014 busquei ajuda de psicólogo. Passei a fazer terapia, mas nunca, até hoje, nenhum profissional me esclareceu que eu havia tido uma crise de burnout naquele momento. Olha, Silvia, eu acho que você precisa falar clara e abertamente sobre isso com os profissionais que estão te tratando, até para você entender se realmente tem burnout aí ou se é ansiedade pura e simples. Tá? Sendo ansiedade, pode continuar me ouvindo, pode continuar fazendo as coisas que eu proponho no meu conteúdo, porque você está, na melhor das hipóteses, a caminho de um burnout, ou seja, em estresse crônico, tá? E na pior das hipóteses, já está em burnout, ou seja, já esteve em estresse crônico por muito tempo e o seu corpo já chegou no limite e agora você já está em burnout. Então, duas coisas correndo na paralela aí. Ansiedade e na paralela estresse crônico ou burnout, tá? Mas assim, você precisa entender isso precisa ficar claro para você. Pelo seguinte, se você já tiver em burnout, você não está tratando esse burnout. Se você tiver burnoutada, você precisa tratar o burnout. E em não estando, precisa evitar que ele chegue. Deixa eu organizar aqui, que senão você vai ficar louca. Ó, possibilidade 1. Você tem transtorno de ansiedade e, por conta disso, está em estresse crônico. Neste caso, você deve procurar um psiquiatra, um psicólogo e, na paralela, mudar sua alimentação, sua rotina, fazer mindfulness, me gaguejei aqui, fazer mindfulness, higiene do sono, tudo que eu falo nas aulas gratuitas, no livro e que eu vou falar nos aulões pagos que eu estou escrevendo, já vão ser lançados, tá? A alimentação e o mindfulness aqui, nesta possibilidade 1, são os mais importantes. A alimentação para desinflamar o seu intestino, porque seu intestino, estando em desbiose, todo burnoutado está, todo mundo que está em estresse crônico tem desbiose intestinal. Seu intestino está te dando mais ansiedade ainda. Tá? À medida em que você vai resolvendo sua desbiose, sua ansiedade vai naturalmente baixando. Alimentação também para tirar o açúcar, porque o açúcar alimenta a sua ansiedade, açúcar e farinha de trigo, tá? Você fica presa num ciclo onde comer açúcar e farinha de trigo te gera uma ansiedade louca e estar numa ansiedade louca te dá larica para comer açúcar e farinha de trigo. Tá? E o mindfulness para desacelerar essa mente aceleradíssima que fica quando a gente está com a ansiedade muito alta, ok? Essa é a possibilidade 1. Possibilidade 2.
você tem transtorno de ansiedade e também está em burnout. Neste caso, você precisa do psiquiatra para tratar o seu transtorno de ansiedade. Você precisa do psicólogo e você precisa mais do que mudar o seu estilo de vida. Você precisa mais do que mudar a sua alimentação, fazer mindfulness e higiene do sono e atividade física. Você precisa de um médico integrativo, ou pelo menos, se não tiver como você pagar um tratamento no médico integrativo, um naturopata. Porque aí não é só mais uma questão de mudar a alimentação. Você precisa reequilibrar o sistema. Intestino, tireoide, hormônios e o escambau. Ok? Então, Silvia, você precisa entender o que é que está acontecendo com você. E você não tem como fazer isso apenas seguindo a tal jornalista, eu e mais gente. Você precisa conversar com os profissionais que estão te tratando e, dependendo de como for esta conversa e do que você concluir, procurar a ajuda adequada para, no caso de um burnout, reequilibrar o seu corpo. Ok? Você precisa conversar com os profissionais que estão te tratando, porque você precisa entender se eles nunca falaram em burnout porque estava subentendido, como aconteceu comigo. A primeira médica que entendeu, que acreditou em mim, que foi a homeopata, não me falou burnout. Eu nunca tinha ouvido a palavra burnout. E quando ouvi pela primeira vez, perguntei para ela, o que eu tenho é burnout? E ela fez uma cara tipo assim, ué, como é que você não entendeu? Aí ela falou, eu não falei? Eu falei, não, você me explicou tudo, tanto que eu identifiquei quando eu ouvi falar em burnout, vi que era o que você tinha me explicado, mas nunca tinha ouvido essa palavra. Ela falou, não, o que você teve foi burnout. Tá? Então, precisa entender. Se eles nunca falaram em burnout, porque para eles estava subentendido, como estava para essa minha médica. Se eles nunca falaram, porque eles estão convictos de que o problema é ansiedade e mais nada. Ou se eles não falaram em burnout, porque eles não sabem o que é burnout ou não acreditam que exista burnout, como acontece muito por aí. Você precisa entender isso. Tá? Você precisa entender, você tá com burnout? Não tá? E se tiver, esses caras estão levando a sério? Ou eles não falaram em burnout porque não tem burnout, tem que focar na ansiedade. Isso precisa ficar claro. Tá? A gente não consegue resolver um problema se a gente não entende qual é o problema. Tá? E para terminar esse trecho, só para deixar claro aqui, já que tem outras pessoas ouvindo além da Silvia, não existe crise de burnout, tá? Ou você está com burnout, ou você não está com burnout. Burnout, quando a gente está no tratamento errado, fica piorando e melhorando como se fosse uma montanha russa. Não tem estabilidade nenhuma. E nesse melhora e piora, as pessoas acabam concluindo que as pioras são crises, ou que é um outro burnout, tá? Se a gente tiver com os profissionais errados nos orientando, com o tratamento errado, que é psiquiatra, que é médico convencional, nós vamos sempre concluir que a piora é outro burnout, ou uma crise, ou uma recaída. Mas não existe isso no burnout. Você está com burnout e aí você sai do burnout e se cura do burnout. Enquanto tiver sequela, crise, recaída, piora, é porque você ainda está em burnout. Ok? E eu acho que o que você está se referindo como sendo uma crise de burnout foi, na verdade, um ataque de pânico. É isso que precisa ficar claro para você. Por isso você precisa entender com as pessoas que te tratam, porque eu tô aqui dando um pitaco sem saber mais de você. Você precisa conversar com quem tá por dentro do seu caso e que tenha formação adequada para poder diagnosticar. Tá? Ouçam, aqui no podcast mesmo tem os áudios dessas aulas, e quem preferir assistir tá no YouTube, ouçam as aulas número 3, 1, 2, 3, 3 e 38. Anota aí, aula 3, 1, 2, 3 e aula 38.
ouça as 2 aulas aqui no podcast. Só entendi isso esse ano, através do depoimento de uma jornalista que vi numa rede social, quando ela explicava exatamente isso que estava acontecendo com ela. Então, essa jornalista, que todos sabemos quem é, teve um burnout. E acaba aí o meu comentário sobre ela. Mas a questão é, o fato de vocês 2 terem tido um branco no meio de uma apresentação é o suficiente para a gente concluir que o que aconteceu com você também foi um burnout? Eu estou insistindo porque eu acho que é pânico e a Silvia precisa entender claramente o que foi que aconteceu com ela. Porque a gente não resolve, como eu falei, um problema que a gente não entendeu qual é, tá? Se a gente não entendeu o problema, é impossível achar uma solução para ele. A minha profissão anterior, como publicitária, eu era do planejamento estratégico. Era encontrar o problema certo? Minha função na agência era encontrar o problema certo e, a partir do entendimento de qual era o problema, a solução para ele. Vou te dar um exemplo. O cliente chegou falando que eu preciso fazer uma campanha de incentivo para o vendedor da loja, o cara que fica no balcão, que oferece o produto. Todo ano a gente faz essa campanha. E na conversa, o cliente comentou que não adiantava nada essa campanha. Eu falei, mas por que ele está pedindo de novo, então? Né? Vamos fazer a campanha que a gente faz todo ano e nunca teve resultado. Nós fomos fazer uma pesquisa e a gente descobriu que o vendedor, para quem ele queria fazer lá o incentivo, que é o cara que trabalha na loja, que oferece o produto para você, que fala, o produto tal é melhor e tal. Esse cara não oferecia o produto para o cliente final, porque quando ele oferecia e o cliente comprava, a fábrica não entregava o produto no prazo para o cliente. E o vendedor que tinha que ficar administrando o cliente puto cobrando, sem que ele pudesse fazer nada. Porque o que ele podia fazer? Ir lá na fábrica, roubar o caminhão, dirigir até a loja e falar, vem buscar? Então, não adiantava fazer uma campanha de incentivo para o cara do balcão oferecer o produto, concorda? Tem que resolver o problema da entrega da fábrica ser meia boca. Entendeu? Então, para a gente conseguir uma boa solução, o primeiro passo é entender o problema. Senão, eu ia ficar fazendo todo ano a campanha de incentivo lá e nunca ia dar certo, nunca ia vender mais e todo mundo ia ficar falando, nossa, que bosta, porque a gente faz a campanha e nem assim os caras oferecem. Não oferece, você não resolveu o problema. Então, se você entende qual é o problema, você vê que a solução é outra. A solução era fazer a campanha de incentivo para quem é o responsável por botar o produto dentro do caminhão e fazer chegar no cliente na hora, não é o cara do balcão. Óbvio, aí tem toda uma rede que a gente acaba fazendo também, mas você entendeu? Onde está o problema é onde você precisa focar, é a partir daí que vem a solução. Então, Silvia, senta com o seu psiquiatra e pergunta, fulano, você acha que eu tô com burnout? Senta na frente do seu psicólogo e fala, fulano, eu acho que eu tô com burnout, o que você acha? E aí você vai chegar a uma conclusão. Se você concluir que sim, você está com burnout, você precisa, além desses caras, procurar um médico integrativo. Ok? Se você concluir que você não está em burnout, você continua com essas pessoas que estão te tratando, mas invista numa mudança de estilo de vida, como eu falei agora há pouco. Hoje ainda guardo sequelas, visto que em todos esses anos eu ainda não consigo encarar um público em uma apresentação como eu fazia costumeiramente antes. É como se eu fosse sentir tudo que eu senti naquele dia da apresentação de novo. E, sinceramente, eu gostaria muito de me livrar disso. De novo, só para deixar claro, não existe sequela de burnout. Ou você resolve o burnout ou você continua em burnout. Burnout tem cura, mas só se você fizer o tratamento certo, ok? Silvia, se você tiver com burnout,
você não está com o tratamento certo, porque o tratamento que você está fazendo é para a síndrome de pânico, ok? Se tiver burnout, precisa ir também num médico integrativo, rever seu estilo de vida e seguir aí nessa paralela, levando as duas coisas juntas, ok? Não conseguir encarar uma apresentação em público também não é uma sequela. Veja, sequela é quando a gente tinha um problema, aí a gente resolveu o problema, mas ficou alguma coisa que não dá para consertar e que a gente vai ter que aprender a conviver com aquilo. Se você tem medo de falar em público, isso não é uma sequela, isso é o problema que não foi resolvido ainda. Eu confesso que, apesar de saber que esse é um problema que a gente não resolve rápido, obviamente, né? Tem que mexer em muita coisa estrutural no seu emocional, nos padrões de pensamento, de comportamento, de autoimagem. É um processo complexo e não existem soluções simples e rápidas para problemas complexos. Mas eu confesso que eu tô achando 10 anos muito tempo para que isso não tenha sido resolvido ainda. Pela angústia que me deu lendo o seu comentário, eu entendi que nem melhorar, melhorou. 10 anos. Então eu aconselho você a rever esse tratamento, a rever essas pessoas que estão te tratando. Aconselho você a pesquisar sobre desbiose intestinal. Eu tenho um aulão sobre isso. Aqui no descritivo sempre fica o link de acesso. Também tem um aulão do açúcar, que ajuda demais quem está lidando tanto com burnout quanto com a ansiedade muito alta. Mas, Silvia, eu acho que você precisa rever tudo, porque eu estou achando que está tudo sendo muito levado em banho-maria. 10 anos era para você ter mudado muita coisa na vida, revisto os seus planos, os seus objetivos, e me pareceu que você está tentando resolver a situação para voltar a fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. E foram essas mesmas coisas e esse mesmo jeito que te levaram a um nível de ansiedade tão alto. Então, se você aparecesse no meu atendimento individual de terapia com esse relato, ok, eu ia ter que fazer mais 1 milhão de perguntas, mas eu certamente falaria com você sobre quem te trata hoje, sobre a sua alimentação, sobre o seu sono, sobre os seus objetivos. A gente teria que entender o seu objetivo, entender o problema e traçar um novo caminho. A gente ia ter que voltar lá para trás para entender o que a sua criancinha interior, o que a Silvinha tá gritando feito louca e que você não tá conseguindo ouvir. Reveja tudo. Eu tô te falando isso com o maior amor. Reveja tudo. Sério, se reorganiza. Considera mudar esses profissionais. Mas antes disso, tenha uma conversa sincera e aberta com eles a respeito de você achar que pode ter burnout, a respeito de você estar há 10 anos em um mesmo patamar, administrando o que te parece uma sequela sem nunca resolver. Tem muito médico e muita terapia que entra numa inércia que, se o paciente não joga tudo para cima, os caras ficam no que está mais fácil para eles, você entendeu? Então reveja também seus hábitos de alimentação, pesquisa sobre isso, hábitos de sono, faça mindfulness, ouça também a aula que eu fiz sobre gratidão, porque a coisa não tá andando bem, não. Você me desculpa mesmo, eu não te conheço, eu só sei o que você escreveu aqui, mas eu tô aqui muito angustiada, mesmo, eu tô muito angustiada. Quando eu terminar aqui de gravar, eu vou rezar para você, para que você consiga ver o caminho, para que as pessoas certas apareçam no seu caminho para te orientar, porque esse caminho que você está hoje, ele está te fazendo andar em círculos. Veja também os aulões de desbiose de açúcar, tá?
Vai ter um aulão, eu tô fazendo aqui, só falta eu escrever esse, eu já escrevi 3, depois eu vou gravar e vou lançar. Imagino que em agosto. Vai ter um aulão de alimentação, que essas 2 aulas de desbiose de açúcar vão estar lá dentro do aulão de alimentação. Eu vou deixar elas, eu ia tirar, mas eu vou deixar elas separadas. Então, vocês vão ter a opção de ver só a aula de desbiose, só a aula de açúcar ou o aulão de alimentação. E lá dentro vai ter a aula de desbiose e a aula de açúcar. Essas mesmas que eu vou inserir lá dentro, tá? Então, vai ter esse aulão da alimentação, vai ter um de mindfulness, vai ter um sobre culpa, perdão e gratidão. Mas se for pesado para você pagar por essas aulas... Veja, se tiver, eu só tenho dinheiro para comprar uma, então veja a da desbiose, tá? E no restante você se vira com o meu conteúdo gratuito, que é possível você encontrar todas essas respostas de orientações nas aulas, nos vídeos, tá? Silvia, eu espero que você entenda o problema e seja a sua salvadora da pátria, seja a salvadora da sua pátria. Tá bom, minha linda? Olha, um grande beijo pra você. Boa sorte. Confia que você vai conseguir resolver isso. Confia. Visualiza todo dia você se sentindo bem, você encontrando as soluções, você conseguindo falar em público. Agradece. Vai dar tudo certo. O estresse crônico, não deixa de ver pelo menos a aula gratuita sobre gratidão, tá? É fundamental para você sair do estresse crônico. O estresse crônico, nesse processo, ele vai fazer você duvidar, ele vai fazer você se desesperar, desanimar, ter raiva. Por isso, veja e ouça tudo isso que eu recomendei, que vai te ajudar a segurar essa onda e a continuar procurando a melhor solução sem desistir. E ela há de vir. Tá? Não é essa solução que você tem hoje. Essa de hoje não é uma solução. Você está andando em círculos. É preciso entender o problema e achar a solução. Ok? É isso que vai salvar sua pátria. Obrigada por mandar seu depoimento. Eu peço perdão por não ter sido a resposta que você esperava. Mas eu acho que o que eu falei aqui é o que você precisa ouvir para conseguir encontrar a solução. Tá? E eu falei com todo amor. Eu sei que eu sou dura, então eu acho que eu preciso falar, olha, eu estou falando com amor, tá? Deixem na caixa de comentários muito amor e ânimo para Silvia. Ela vai conseguir e vai voltar daqui a um tempo contando que fez uma apresentação em público, que deu tudo certo, que ela está numa nova carreira, realizando um sonho, nem aí pro que falam, porque ela entendeu o mulherão da porra que ela é em tudo o que ela faz. Amém. Gente, eu só tenho mais um depoimento aqui para esse quadro, então manda a sua história para mim. Para de enrolar, para de falar, eu preciso mandar. Manda, não precisa estar bem escrito, você pode mandar anonimamente, eu vou mudar todos os dados, se tiver mal escrito eu reescrevo, fica tranquilo. Tô esperando, me manda e até o próximo. Mande sua história para nós e ajude mais burnoutados a tirar a culpa dos ombros, porque não é só com você. Traga o alívio do ufa, não é só comigo, que faz o burnoutado ficar mais leve. Traga isso para outras pessoas. Todos os nomes, o seu, das pessoas, das empresas, das cidades, serão trocados para que você não corra o risco de ser identificado. É só clicar no link que está aqui no descritivo para mandar o seu depoimento. Sobre você me mandar a sua história. No Não É Só Com Você, eu comento, eu opino, eu oriento, eu dou pitaco, eu julgo algumas situações, ninguém é de ferro. Eu tô pedindo para você me mandar a sua história para eu publicar sem comentar, sem julgar e sem palpitar. Só para colocar a sua história no mundo, para outros burnoutados terem acesso a ela. De forma anônima, ninguém vai saber quem é você. Eu estou criando um projeto que se chama Clube dos Esgotados. Ele vai ter fases e eu vou te contando conforme a coisa for andando. Agora eu quero te falar da primeira fase, que vai ter um livro onde eu vou usar muitas histórias de burnoutados. Por isso eu estou pedindo a sua. Você que ia mandar a sua história para o Não É Só Com Você, enrolou e não mandou.
Você que não quis mandar com medo do que eu pudesse comentar sobre o que você ia escrever, você que escreve pouco, você que escreve muito, você que já se curou, você que acha que não tem jeito, você que está completamente perdido e não vê como pode ajudar alguém se você é que precisa de ajuda, confie em mim. Você pode mudar a história de um burnoutado e ter o seu caminho, a sua jornada de cura com a rota corrigida, também conhecendo o caminho de outras pessoas. Também a gente vai ter um Instagram do Clube dos Esgotados. Eu ainda não sei se nós vamos ter um novo podcast ou se eu vou colocar conteúdos do Clube dos Esgotados no podcast Burnoutados S.A. Isso aí daqui a pouco eu vou resolver. Mas todas as histórias vão ser publicadas de alguma maneira. Muito importante, todas vão ter autoria anônima. Você pode até me mandar a história para mim sem se identificar. Nem eu vou saber quem você é. E mesmo que você se identifique e me autorize a usar o seu nome, ainda assim vai ser anônimo. E eu ainda vou mudar dados como cidade, empresa, etc. Que é para não ter como ninguém te identificar. Eu acho importante garantir que ninguém vai saber quem você é, porque burnout é visto socialmente com deboche, com preconceito, com invalidação. E é a última coisa pela qual você precisa passar agora. Aqui no comentário fixado e no descritivo do vídeo tem os links para você poder mandar o seu depoimento. Não se preocupe se vai ficar bom, se você escreve bem. Manda ver, escreve, tira aí de dentro, sem revisar, sem se preocupar se tem erro. Eu arrumo para você. Se você quiser me mandar a história para que eu palpite, comente e oriente, manda sua história para o quadro Não É Só Com Você do podcast. Se você quiser só colocar sua história no mundo, manda para o Clube dos Esgotados. Muito, muito obrigada. Em nome de todos os burnoutados que vão se beneficiar dessa comunidade que a gente está começando a formar.